bem-vindos. Sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e nesta aula vamos falar sobre as principais novidades apresentadas no ASCO-GU 2026, o maior congresso mundial de oncologia urológica. O foco de hoje é o câncer renal. Em 2026, esse congresso trouxe atualizações importantes que consolidam e ampliam o papel da imunoterapia no tratamento do carcinoma de células renais. Vamos percorrer os estudos mais relevantes e entender o impacto direto dessas descobertas na nossa prática clínica. O ASCO-GU é o principal fórum científico global para discutir avanços em cânceres urológicos. A cada ano, os dados apresentados nesse congresso definem novos padrões de tratamento. Em 2026, o câncer renal foi protagonista, com múltiplos estudos de fase 3 confirmando a superioridade das combinações de imunoterapia com inibidores de tirosina quinase. Estamos vivendo uma transformação sem precedentes na sobrevida dos nossos pacientes. Os 5 grandes temas do ASCO-GU 2026 para o câncer renal foram a consolidação da imunoterapia adjuvante após a cirurgia, a confirmação das combinações de imunoterapia com TKI como padrão de primeira linha, o papel da cirurgia na doença oligometastática seguida de imunoterapia de manutenção, a emergência de uma nova classe de medicamentos, os inibidores de HIF-2-alfa representados pelo belzutifan e a otimização da sequência terapêutica após a progressão. Vamos detalhar cada um desses temas. O Keynote 564 é o estudo que estabeleceu o pembrolizumab como o padrão ouro da adjuvância no câncer renal. Trata-se de um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego e controlado por placebo, que incluiu 994 pacientes com carcinoma de células claras de alto risco após a nefrectomia. Foram incluídos pacientes com tumores T2 de alto grau, T3, T4, com linfonodos positivos ou com doença metastática ressecada. O pembrolizumab foi administrado por 1 ano. O resultado foi uma redução de 32% no risco de recorrência ou morte, com um hazard ratio de 0,68 e valor de P de 0,001. A sobrevida livre de doença em 24 meses foi de 77% com pembrolizumab, contra 68% com placebo. Na prática clínica, esse estudo mudou definitivamente o manejo pós-cirúrgico. Todo paciente de alto risco que se enquadre nos critérios do estudo deve receber pembrolizumab adjuvante por 1 ano. O RAMPART foi outro estudo importante de adjuvância, testando o durvalumab com ou sem tremelimumab contra vigilância ativa. Foram mais de 1.000 pacientes com carcinoma de células claras de estágio 3 ou 4 ressecado. O durvalumab, em monoterapia, reduziu o risco de recorrência em 30%, com um hazard ratio de 0,70 e valor de P de 0,003. A adição do tremelimumab não trouxe benefício adicional significativo. O impacto clínico desse estudo é confirmar que a imunoterapia adjuvante é uma estratégia eficaz além do pembrolizumab, oferecendo uma alternativa válida para pacientes que não tolerem ou não tenham acesso ao pembrolizumab. O CheckMate 9ER é um dos estudos mais relevantes para a nossa prática no Brasil. Ele testou a combinação de nivolumab com cabozantinib contra o sunitinib em 651 pacientes com carcinoma de células renais metastático sem tratamento prévio, incluindo todos os grupos de risco pelo IMDC. Os resultados foram impressionantes. A sobrevida livre de progressão foi de 16,6 meses com a combinação contra 8,3 meses com o sunitinib. Isso representa uma redução de 49% no risco de progressão ou morte, com um hazard ratio de 0,51 e valor de P menor que 0,001. A taxa de resposta objetiva foi de 55,7%, mais que o dobro do sunitinib. No Brasil, essa combinação tem aprovação em bula e é uma das opções mais acessíveis para a primeira linha. É a combinação que devemos priorizar quando temos acesso. O estudo CLEAR, também conhecido como Keynote 581, registrou os melhores números já vistos em um estudo de fase 3 de primeira linha no câncer renal metastático. Com mais de 1.000 pacientes, a combinação de lenvatinib com pembrolizumab alcançou uma sobrevida livre de progressão mediana de 23,9 meses,
contra 9,2 meses do sunitinib. Isso representa uma redução de 61% no risco de progressão, com hazard ratio de 0,39 e valor de P menor que 0,01. A taxa de resposta objetiva foi de 71%, com 16% de respostas completas. Na prática clínica, o CLEAR é a escolha ideal para pacientes com alta carga de doença que precisam de uma resposta rápida e profunda. É o regime com o maior potencial de resposta disponível atualmente. O Javelin 101 testou o avelumab, um inibidor de PDL1 combinado com axitinib, contra o sunitinib em 886 pacientes. A combinação reduziu o risco de progressão em 31%, com hazard ratio de 0,69 e valor de P menor que 0,001. A sobrevida livre de progressão foi de 13,8 meses e a taxa de resposta objetiva foi de 55%. O avelumab mais axitinib é a única combinação com inibidor de PDL1 aprovada em primeira linha e representa uma opção válida, especialmente para pacientes com bom performance status e sem contraindicações específicas. O LITSPARK-0005 apresentou os dados de uma nova classe terapêutica, os inibidores de HIF-2-alfa. O belzutifan atua diretamente na via de hipóxia, bloqueando o fator HIF-2-alfa, que está hiperativado na grande maioria dos carcinomas de células claras por causa da mutação do gene VHL. No estudo, o belzutifan foi comparado ao everolimus em pacientes que já tinham recebido imunoterapia e um inibidor de TKI. O belzutifan reduziu o risco de progressão em aproximadamente 40%, com valor de P menor que 0,001 e com taxa de resposta significativamente superior ao everolimus. Na prática clínica, esse estudo preenche uma lacuna crítica. Agora, temos uma opção eficaz para pacientes que progrediram após as combinações de primeira linha. Diante de tantas opções, como escolher o regime de primeira linha? A tabela que vocês estão vendo resume os principais estudos. O CLEAR apresentou a maior sobrevida livre de progressão de 23,9 meses e a maior taxa de resposta de 71%. O CheckMate 9ER mostrou a maior redução de risco de progressão, com hazard ratio de 0,51. O Keynote 426 e o Javelin 101 também são opções robustas. A escolha deve ser individualizada, levando em conta o grupo de risco IMDC, as comorbidades do paciente, o perfil de toxicidade de cada regime e a disponibilidade no contexto brasileiro. Para pacientes com alta carga de doença, o CLEAR é preferencial. Para todos os grupos de risco com boa disponibilidade, o CheckMate 9 é uma excelente opção. Um dos temas mais empolgantes do ASCO GU 2026 foi a discussão sobre doença oligometastática, definida como a presença de 1 a 3 sítios de doença metastática. Nesse cenário, uma abordagem multimodal agressiva pode oferecer potencial curativo real. A estratégia é a seguinte: primeiro, realizamos o estadiamento completo para confirmar a oligometástase. Depois, administramos terapia neoadjuvante com uma combinação de imunoterapia e TKI por 2 a 4 ciclos. Em seguida, realizamos a cirurgia com o objetivo de ressecção completa sem doença residual. E, finalmente, mantemos a imunoterapia por até 2 anos. Essa abordagem integrada representa uma mudança de paradigma. Pela primeira vez, podemos falar em cura para um subgrupo selecionado de pacientes com doença metastática. Para fechar a parte clínica, vamos ver o algoritmo prático de tratamento. Na doença localizada, realizamos a cirurgia e, se o paciente for de alto risco, adicionamos o pembrolizumab adjuvante por 1 ano. Na doença oligometastática, seguimos a estratégia que acabamos de discutir: neoadjuvância, cirurgia e manutenção. Na doença metastática de primeira linha, usamos as combinações de imunoterapia com TKI para todos os grupos de risco. Na progressão, trocamos para um TKI diferente ou para o belzutifan. E sempre que possível, devemos considerar a inclusão em ensaios clínicos. O impacto clínico das novidades do ASCO GU 2026 pode ser resumido em 4 dimensões. Em sobrevida, estamos vendo medianas superiores a 40 meses em múltiplos estudos de primeira linha, algo impensável há 10 anos. Em respostas, taxas de resposta objetiva de até 71% com o CLEAR. Em qualidade de vida, as combinações de imunoterapia com TKI têm perfil de toxicidade mais manejável do que os TKIs em monoterapia. E em cura, pela primeira
primeira vez, podemos oferecer potencial curativo real para pacientes com doença oligometastática. Apesar dos avanços extraordinários, ainda temos desafios importantes pela frente. A resistência à imunoterapia continua sendo um problema sem solução definitiva. Não temos biomarcadores validados para selecionar o melhor regime para cada paciente. A sequência terapêutica após a progressão nas combinações de primeira linha ainda não está totalmente definida. As histologias raras, como o carcinoma papilar e o de ductos coletores, têm evidências muito limitadas. O acesso às novas terapias no sistema público brasileiro ainda é restrito, e o manejo das toxicidades sobrepostas de imunoterapia e TKI requer experiência e atenção. Chegamos ao final da nossa primeira aula. As 6 mensagens que quero que você leve para a sua prática são: primeiro, a imunoterapia é o pilar do tratamento moderno do câncer renal em todos os cenários clínicos. Segundo, o pembrolizumab adjuvante é o padrão ouro pós-cirurgia para pacientes de alto risco. Terceiro, múltiplas combinações de imunoterapia com TKI são eficazes em primeira linha para todos os grupos de risco e MDC. Quarto, o CLEAR registrou a maior sobrevida livre de progressão e a maior taxa de respostas já vistas em primeira linha. Quinto, a doença oligometastática pode ser tratada com intenção curativa com cirurgia seguida de imunoterapia de manutenção. E sexto, o belzutifan inaugura uma nova era com uma nova classe terapêutica na segunda e terceira linha. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Aproveito para convidar a todos a visitarem nossos sites www.oncopraxis.com.br para profissionais de saúde e www.neoaccess.med.br para pacientes. Fique por dentro das novidades.